bem-vindos a mais um programa Casamento Sem Crise. Parece bom demais para ser verdade, mas sim, é super possível. Se você acompanha a gente aqui no canal, você vai descobrindo a cada live, a cada vídeo, a cada conteúdo que vai sendo postado, que sim, é possível. A gente não está falando aqui que é fácil, que é moleza, mas se você souber o caminho para que isso aconteça, sim, é possível e você pode ter um casamento abundante, um casamento próspero e viver super bem com a sua esposa e com seu marido. De novo, não que você não vai ter problemas, você sim vai ter, porque é natural da vida, né? O mundo, a gente não tem controle sobre um monte de coisa, né? O mundo externo a gente não controla. Vide o Covid que apareceu, né? Nós não tivemos responsabilidade direta sobre isso e a gente tem que lidar e administrar isso tudo. E é um problema muito grande e muitas vezes tem gerado muitas crises. Tanto que o número de separações no ano de 2020, por conta da pandemia, quase que quadruplicou. Olhem só. Quadruplicou o número de separações. Não se assustem, sim, é possível. Bora lá? E o tema de hoje é, para quem não me conhece ainda, meu nome é Fábio Sampa, mais conhecido como Sampa. Eu sou especialista em relacionamentos, dentre outras coisas, de desenvolvimento humano. E o tema de hoje é, ela não sabe me agradar. Vale também para você, ou ele não sabe me agradar. Você, maridão, você, namoradão que está escutando. Agora, se você tem essa queixa de que ela não sabe me agradar, ou ele não sabe me agradar, eu quero te dizer uma coisa. Você provavelmente também não sabe o que você gosta para você, né? O que te agrada. Você não tem total clareza. Isso é muito comum, gente. Durante muito tempo eu atendi muitos executivos, né, como coach executivo, e muitos em transição de carreira, de todas as idades, né? Desde quem estava entrando na vida profissional com 18, 19, 20 anos, até aqueles que estavam numa transição. Então já tinham atingido o mais alto posto, estavam lá com seus 40, 45 anos, CEO de empresa e estavam descontentes. E agora? Né, que caminho seguir? Né? O lance deles não era mais buscar uma posição profissional por dinheiro, por grana, mas sim buscar a felicidade naquela fase da vida. E eles não sabiam, não tinham clareza o que energizava eles, o que deixava-os felizes. Né? E é assim que acontece nos casais também. A maior parte dos casais, entre si, embora achem que sim, a verdade é que não tem consciência do que exatamente agrada um ao outro. E eu não estou falando de uma coisa só, porque nós temos diversas coisas que nos energizam, que dão tesão para a vida, sabe? Que faz a gente querer continuar, querer estar junto, né? Querer planejar, sonhar e assim por diante. E é bem interessante isso. E se você está naquela fase que passaram os 2 anos da paixão e você, de repente, está começando a descobrir um monte de coisa que você fala, nossa, eu não sabia que minha parceira tinha isso, ou que meu parceiro tinha isso, bem-vindo ao time. Né? Eu já estou casado com a Sandra há 24 anos, a gente vai para 25, então daí você consegue ter uma ideia. A vida 2, um dos segredos de um casamento sem crise é aprender a ser contrariado e a estabelecer acordos. Né? Isso são coisas que a gente não aprendeu, né? Nós não fomos ensinados a isso. Como estabelecer acordos, como lidar com a contrariedade. Quando você está apaixonado ou apaixonado e você não vê defeito no outro e parece que tudo que o outro faz te agrada. Já aconteceu isso com você? Provavelmente sim. Então, vamos lá falar um pouquinho de como a paixão acontece, só para você entender a lógica. A paixão, ela normalmente se dá por outra pessoa porque o outro ou a outra, eles estimulam em você um gatilho emocional, que pode ser através da aparência física, do jeito de falar, do jeito de se vestir, do jeito de ser, né? Que dispare em você um estímulo emocional que você não tem consciência do que é e que te deixa preenchido ou preenchido naquele momento. Você fala assim, uau, essa é a pessoa que me preenche. E aí é interessantíssimo porque é muito interessante vocês começarem se fosse possível, né, a gente começar a gravar os casais que se apaixonam. Muitas vezes a conversa entre os dois nem está tão sintonizada, mas estão ambos felizes. É muito interessante. Por qual motivo? Independente do que o outro faça, é como se existisse uma lente em você, fruto desse estímulo emocional que te fez se sentir preenchido,
que interpreta positivamente e com um alto nível, um alto grau de complacência, quase como se fosse um perdão, de tudo que o outro faz. E aí você fala, uau, essa é a pessoa especial, essa é a pessoa querida. E quanto mais você sente que ele ou ela te preenche, mais é a sua admiração, mais você planeja, porque você sente que você acertou. E é bom a gente sentir que nós acertamos, né? A nossa autoestima vai lá para cima, a gente fica bem, a gente se sente radiante e dá tudo certo. A paixão, tecnicamente, ela não passa de 2 anos. 1 ano, dependendo de como o casal tá. Quando o casal já se conhece e começa a conviver junto, dificilmente chega a 2 anos. Mas quando eles estão mais distantes, ela pode chegar a 2 anos. Depois da paixão, essa lente ela muda e entra uma lente mais crítica. Aquele estímulo emocional que no início te trouxe toda essa euforia, ele deixa de funcionar paulatinamente e agora entra uma nova lente. E nessa nova lente, onde o casal se relaciona, eles começam a ter algumas decepções e algumas frustrações, né? Alguém já disse assim para si, ou já escutou um amigo dizendo para ti, nossa, eu não sei como eu não percebi que durante o namoro ou durante o primeiro ano ele tinha essas características ou ela fazia isso. E é interessante que as pessoas, depois que acaba a paixão, elas começam a fazer até crítica física, né? Nossa, ele era assim, ela era desse jeito. Enfim, lembra como aquela lente saiu, tudo que acontece passa a ser agora interpretado de uma outra forma. E o que acontece? Nenhum dos dois foram preparados para dizerem um para o outro o que os agrada. Dizerem diretamente, dizerem de forma aberta, eles não foram preparados para isso. E hoje eu vou querer ensinar para vocês uma técnica que os ajudará a fazer isso, né? E até depois, vocês que me mandarem um direct, que estão assistindo, uma mensagem, eu vou mandar para vocês um formulário que vai ajudar vocês a terem mais clareza do que agrada. E você entendendo como isso funciona com você, você pode depois até aplicar com o seu parceiro, com a sua parceira. Então, isso é uma ferramenta super importante, porque toda e qualquer dificuldade que vocês possam ter na comunicação entre vocês, para declarar um para o outro o que energiza, ou até para você identificar em você o que de fato te agrada, quais são as 5 principais coisas que te agradam, vai ficar mais fácil para você. É interessante que nesse atendimento com os executivos, então vamos supor que era uma mulher, caso seja você, aqui a maior parte das pessoas que estão assistindo hoje são mulheres. Então, eu recebi uma executiva de sucesso que estava em transição de carreira, que queria mudar de área, mas não sabia para onde. Tinha até algumas opções, mas não tinha clareza de qual área ir. Uma das coisas que eu perguntava para ela, até para ver se ela tinha clareza das coisas que fazem bem para ela, era o seguinte: imagina você, que está acompanhando a gente agora na live, me fala de um objeto, então você é mulher, de alguma coisa que você gosta, que você curte. Então as mulheres normalmente gostam, por exemplo, de bolsa, de sapato, né, de joia e assim por diante. Então vamos supor que sejam bolsas. Aí a pergunta feita era, me fala rapidamente, em 5 segundos, as 3 principais marcas de bolsa que você gosta. Ou, rapidamente, em 5 segundos, as 3 principais, aliás, isso como é mais fácil, em 2 segundos, as 3 cores de bolsa que você mais gosta. Por incrível que pareça, as pessoas dizem com mais facilidade a primeira, ou a primeira marca, ou a primeira cor. Com um pouquinho mais de demora, eles falam a segunda marca ou a segunda cor. E às vezes com muita dificuldade, ou com quase 1 minuto, eles precisam procurar dentro de si qual que é a terceira cor ou a terceira marca de bolsa. Ou seja, bolsa é um negócio que elas tanto gostam e têm dificuldade de saber quais são as 3 principais marcas ou as 3 principais cores. E assim é na nossa vida de um modo geral. Porque eu não sei se aconteceu com vocês, mas de um modo geral, os pais não vão ensinando os filhos a saberem o que eles gostam e a colocarem uma hierarquia nisso. Olha, isso aqui eu gosto mais do que isso aqui é mais
me energiza mais do que isso. Nós aprendemos muito o que é importante. E muitas vezes a gente faz escolhas através das coisas que são importantes, mas nem sempre aquilo que é importante te energiza. Por exemplo, vamos supor que você escolhe um parceiro por honestidade, né? Ah, eu escolhi este homem porque este homem é extremamente honesto. Legal, né? Isso é importante para você na relação. Ah, ele é extremamente ético. Isso é importante. Ele é trabalhador. Isso é importante para você, mas muito provavelmente para você, honestidade, ética e ser trabalhador são critérios, sim, que são importantes, até te energizam, até te deixam feliz, mas não está nos seus top 5, nos seus top 5. Não é o primeiro item, nem o segundo, nem o terceiro. Isso é quase como se fosse uma condição sine qua non, sabe? O seu parceiro ou a sua parceira, necessariamente é importante que sejam honestas, éticas, honesto e ético, né? E trabalhador, por exemplo, né? Normalmente as mulheres gostam de um homem com garra, um homem trabalhador, até porque este perfil traz segurança para as mulheres. E segurança é algo que todas as mulheres gostam, viu, gente? Então, homens que estão acompanhando aqui, segurança é algo que todas as mulheres gostam e procuram. Tem umas lives que eu falei sobre isso, e quando a gente fala sobre segurança, homem, você vai gerar segurança na sua mulher nas diversas áreas da vida. E é importante que você saiba disso. Por enquanto, a gente já está falando como identificar os critérios. Um deles é segurança. Só que, necessariamente, segurança não é o top 1, nem o top 2, nem não está dentro dos top 5. O item segurança é importante para sustentar a relação. Agora, outras coisas talvez sejam mais importantes. E aí, quando eu recebia essas executivas no processo de coaching de transição de carreira, para que elas conseguissem saber qual área que gostariam de ir, então, na sequência, eu perguntava assim, olha, me fala 3 características de empresas que te inspiram, ou de mercado, que te motiva aí, que te energiza aí, que te dá, sabe, que te faz querer acordar todos os dias, que se for o caso, se for preciso você enfrentar 40 minutos, 1 hora, 2 horas de trânsito, você vai e enfrenta, porque isso é bom demais para você. E elas tinham dificuldade de falar. Então, para você que está acompanhando, a minha pergunta que fica é, vê se você consegue escrever num papel agora, em 2 minutinhos, quais são as 5 principais coisas que o seu marido pode fazer por você que te agrada. As 5 principais, as que mais te agradam. A mesma coisa para você que está assistindo. Quais são as 5 principais coisas que a sua esposa pode fazer para você que te agrada? Pode fazer, pode ser, sabe? Então, as 5 coisas que mais te agradam, que te deixam energizada, que te deixam feliz, te deixam, sabe, assim, babando, querendo que chegue logo à noite para você chegar do trabalho, encontrar sua esposa, encontrar seu marido, poderem jantar juntos, conversarem, né? O que te estimula, o que te energiza? Você vai escrevendo. Agora, qual que é a técnica? Eu tenho certeza que quando eu pedi para você escrever essas 5 coisas, ficou difícil para você. Talvez você ainda esteja na terceira coisa, escrevendo no papel, que te agrada, que te faz feliz. O que você vai fazer? Essa é uma técnica super importante, uma técnica de brainstorming que ela não te limita, né? Porque sempre que o cérebro escuta o seguinte comando, me diga as coisas que são mais bonitas, ou que você mais gosta, ou que mais te agradam, ou que são mais interessantes. Sempre que a gente escuta esse mais, isso traz para o cérebro uma sensação de insegurança, e ele começa a meio que entrar num loop. E agora? Qual que é o mais? Qual que é o mais? Qual que é o mais? Por quê? Porque ele não tem o critério em si daqueles que são mais. Então, o que você faz? Você começa a escrever num papel tudo que você acha que agrada. Ou se você é da turminha do post-it, tudo que você acha que te agrada, põe um em cada post-it. Vai colando. Legal. Cola todos. Aí vamos para que você escreveu 20, 30, 50. Tudo bem. Você escreveu 30, você vai fazer o seguinte agora. Desses 30, você vai pegar você vai tirar 10 que menos te energizam. Risca na sua lista. Ou tira o post-it. Os 10 que menos te energizam. Tirou? Então, vamos supor que você, esposa, escreveu assim, eu gosto quando de ser reconhecida, de ser valorizada, de ser respeitada, de companheirismo,
Você escreveu um monte de coisa. Fidelidade, honestidade, carinho. Você foi escrevendo. Agora, dentro deste monte de itens que você escreveu no papel, você pôs no post-it, se você escreveu 30, você vai tirar 10. Sobrarão 20. Desses 20, o que você vai fazer agora? Você vai tirar mais 10. Tira mais 10. Risca mais 10 ou tira mais 10 post-its. Feito isso, vão sobrar 10 para você. Desses 10, qual que é o próximo passo? Você, então, vai agora colocar em ordem do que mais te energiza para o que menos te energiza, escrevendo nesse papel. Então, vamos supor que seja harmonia, o primeiro item. Segundo item, aí você põe aí, de repente, honestidade. Terceiro item, aí você põe fidelidade. Quarto item, você põe reconhecimento. Ou seja, então, o que mais te energiza é o relacionamento harmônico. E você vai colocando. Depois que você colocou todos em ordem, o próximo passo é: será que essa ordem que eu coloquei, de fato, é a ordem verdadeira? E, gente, por incrível que pareça, normalmente as pessoas estabelecem essa hierarquia, ou seja, essa ordem daquilo que mais energiza, mais dá alegria, mais deixa feliz, mais dá tesão, errada. Eu diria que a estatística é acima de 90% das pessoas erram isso. Então, se acima de 90% das pessoas erram, como é que elas vão cobrar do parceiro ou da parceira que façam aquilo que a deixe ou que o deixe feliz? Você percebe como começa a ser meio coisa de louco? Porque se nem eu sei, como é que eu vou cobrar do outro ou da outra? Não faz muito sentido. Então, quando você faz este exercício de elencar quais são, pelo menos, as 5 coisas que mais te energizam, que mais te deixam feliz, que mais te dá vontade, sabe, que te faz sentir bem, para cima. Se você não tiver clareza disso, o seu parceiro, a sua parceira não vai ter clareza disso. Então, como normalmente você não sabe, o seu parceiro não sabe, como o seu parceiro também não faz ideia de quais são as 5 coisas que mais o energizam, você também não sabe. Aí vocês percebem como fica difícil a relação? E, gente, isso é uma técnica super simples que poderia ser aplicada em todos os relacionamentos assim que um relacionamento tem a intenção de ser algo mais sério, e principalmente depois que acaba a paixão. Porque durante a paixão, até tudo que foi elencado provavelmente já está errado. Mas depois dessa fase da paixão, vocês estão construindo uma relação a dois, uma relação de amor. O amor, ele se constrói. Fazer essa hierarquia, né? Estabelecer os top 5, aquilo que mais te energiza, aquilo que mais te deixa feliz, vai fazer toda a diferença. Uma vez que vocês já descobriram aquilo que te deixa feliz, é importante que você entenda uma coisa. O que você colocou em primeiro como o que mais te energiza, e assim vai descendo, quanto menos você tiver disso do outro, mais difícil vai ser para você sustentar a relação, porque você vai se sentir muito incomodado. Quando o seu parceiro ou sua parceira não te atende nos itens que estão lá embaixo, você consegue lidar melhor. Mas com esses itens que são prioritários para você na relação, que te energizam, note, eu não estou falando que são importantes. Porque o erro que as pessoas mais cometem é que elas colocam nessa lista critérios de importância e não critérios de valor. Quando eu digo valor, é que agrega valor, né? Que te energiza, que te faz feliz. E é interessantíssimo, né? Porque vocês já pararam para perceber ou para pensar que nos negócios ou no trabalho, nós ficamos atentos para saber, às vezes, o que o nosso superior, o nosso chefe gosta, o nosso cliente gosta, quais são as necessidades deste cliente, ou deste chefe, ou deste requisitante, para que a gente consiga entregar o melhor possível, para que a gente consiga deixá-lo feliz, para que a gente consiga deixá-lo satisfeito. Nos movemos, temos um esforço tão grande para isso, de prestar atenção deste jeito, e, no entanto, isso em casa não acontece, né? Na verdade, em casa a gente começa a relação, né, nas relações com o seu parceiro ou sua parceira, com uma lente errada, que é quando tem a paixão. Depois, a lente que te faz ser crítico com o outro ou com a outra também é uma lente errada, e essa lente não é atualizada. E aí, então, ou seja, vai que você não sabe mesmo. Sabe como assim lente errada? O que é essa lente errada? A primeira lente é a lente da paixão, que nós já explicamos aqui hoje. A segunda lente, que é esse seu olhar crítico, ele é uma lente formada fruto da sua experiência, do que você presenciou e viveu na relação entre o seu pai e sua mãe. E aí,
o que é que você começa a fazer? Tudo que você gostou na relação e que você tem consciência, você vai buscar ter na sua relação com outra mulher. Então, como assim, Sampa? De um modo geral, nós recriamos com a nossa parceira ou com o nosso parceiro o que aconteceu na relação dos nossos pais. A gente tenta fazer isso um pouco melhor. E aí vocês vão entender agora porque nem sempre isso acontece. Então, aquilo que você gostava na relação entre os seus pais, você traz para o seu consciente e escolhe dessa forma. Olha, isso já vai estar na sua lente de avaliação da sua parceira. Aquilo que você não gostou do que acontecia, que você tem consciência com os seus pais, você vai, então, procurar que este seu parceiro ou essa sua parceira não tenha. Só que tem uma série de coisas que você trouxe para você e que se tornaram importantes para você, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins, na relação entre os seus pais e na característica deles, que você não tem consciência. E quando você encontra essas características de alguma forma na outra pessoa, isso te deixa encantado. Por que deixa encantado? Porque imagina o seguinte, você mulher, você conviveu numa casa e o seu pai esteve lá casado com a tua mãe até você sair de casa ou para estudar ou para casar. Durante muito tempo da sua vida, quem foi o homem mais importante da tua vida? Muito provavelmente foi o seu pai. Mesmo que ele não tenha sido um bom pai, ele foi o homem mais importante da tua vida, porque ele foi o seu pai. E, para você que é homem, durante muito tempo, quem foi a mulher mais importante da tua vida? A mãe. Os homens costumam ter uma conexão com a mãe maior ainda do que as mulheres com os pais, com o pai, né? Mas é muito comum os homens, então vamos supor que seja uma casa com 3 filhos homens. Às vezes acontece dos 3 filhos terem uma conexão muito forte com a mãe. Teriam é quase como se fosse um entrelaçamento emocional muito forte com a mãe. Então, se esta mãe é a mulher mais importante para este homem, com que filtro, quando acaba a paixão, ele vai começar a analisar esta mulher? Com esta lente comparativa com a mãe, das coisas que ele tem consciência e de muitas coisas que ele não tem consciência. Então, aquilo que dá match, aquilo que bate, ele fala, uau, é isso mesmo. As coisas que são diferentes, ele fala, opa. E, gente, vai ter muita coisa diferente. Por quê? A sua esposa, ela nunca vai ser a sua mãe. Nunca. Mesmo que, gente, agora só um parênteses, em muitas relações, e eu já cansei de receber casais assim, em muitas relações, a esposa, ao invés de fazer o papel de esposa para com o marido, ela faz papel de mãe. E este marido, ao invés de fazer o seu papel de homem, né, que também gera segurança, lembra que nós falamos sobre isso? Ele faz papel de filho. E essa esposa, ela gosta de fazer esse papel de mãe, faz parte dela. E este marido, ele gosta de ficar no papel de filho. Mesmo que este gostar gere incômodos, tanto para a esposa, tá no papel da mãe, quanto para o marido, tá no papel de filhão. E essa posição se sustenta. Se sustenta, mas não que este casamento não comece a ter uma crise, porque vai começar sim a ter uma crise, várias crises. Porque uma hora, esta relação, esse esquema funcional no casal não serve mais, não funciona mais. Então vejam bem como que funciona a relação. Então a lente, ela é uma lente distorcida. Qual deveria ser a lente correta? Uma lente onde o marido ou a esposa, eles possuem mais consciência de quem são mais maduros emocionalmente, têm mais clareza de qual é o papel que é importante que eles desempenhem na relação. O que a gente costuma chamar, de uma forma simples, de que são pessoas mais adultas, mais preparadas para que isso dê certo. De um modo geral, isso não acontece, infelizmente. E mesmo quando a pessoa se posiciona, ela entra numa relação adulta, né, num estado emocional mais adulto, quando ela ou ele é tocada numa ferida emocional, a pessoa que foi tocada nessa ferida, ela se infantiliza. Quando ela se infantiliza na relação,
o outro passa a assumir um papel, né, o marido ou a esposa, né, a pessoa que não se infantilizou, passa a ter um papel de cuidador ou de protetor, né? E, gente, isso não é uma relação que gera estímulo, que gera prazer no casal, sabe? Que gera admiração. Começa a criar uma relação, não de igualdade, mas uma relação de dependência. E quando se cria essa relação de dependência, começa a ficar pesado para um dos cônjuges. Para um deles não começa a ficar bom, começa a dar ruim. Então, olha só, gente, quanta coisa a gente tem, né, para ficar atento. Agora, uma das coisas que ajuda muito é quando você aprende a agradar a sua parceira e vice-versa, como você passa a gerar mais estímulos positivos, né, e aí a sua parceira, o seu parceiro, a autoestima deles vai elevando, porque eles vão se sentindo competentes na escolha, né, e felizes. É muito interessante isso, né, porque nessa ordem de sensação de felicidade, vem primeiro a sensação de competência na escolha, ou seja, nossa, escolhi o parceiro certo, é a pessoa certa, e depois vem a felicidade por estar com o outro. Então é uma sensação de introversão e depois uma sensação de extroversão nesse lance todo de energia, de felicidade, como a pessoa se sente. Então, gente, tenham clareza, façam esse exercício. Esse exercício vai ajudar bastante vocês para que vocês possam falar sobre isso. Todos os casais em que nós aplicamos isso, ajudou demais. Isso não resolve a relação, tá, gente? Isso norteia bem o casal, aumenta a capacidade de resiliência, mas não é isso que resolve a relação, né? O entendimento das crises, da origem dos problemas, é que resolve e que vai fortalecendo cada vez mais a relação. Mas ter esse recurso de poder agradar o outro exatamente como ele gosta, e aí você se planeja, se prepara para isso, ajuda muito. E quando você faz isso, você naturalmente estimula a sua parceira a fazer isso para você. E vice-versa, você se sente mais estimulado a retribuir. E assim vai, né? Vira uma espiral, né, ascendente, bem bacana, bem gostosa, que ajuda o casal a crescer, que dá fôlego, que dá, sabe, que dá ar, que dá oxigênio para enfrentar as dificuldades em que você fica agoniada ou agoniado. Então isso, gente, faz toda a diferença. Usem essa técnica para vocês aprenderem a achar os valores. Ah, é importante, gente, deixa eu explicar isso para vocês. Vamos supor, então, que você fez a sua lista daquilo que te agrada, né, que é importante para você. Então você pôs lá, lembra das coisas lá? Você pôs em primeiro lugar, sei lá, honestidade. Honestidade me agrada, me energiza. E aí você põe carinho. Aí depois você põe harmonia. Aí depois você põe reconhecimento. Como que a gente checa se isso que você pôs está certo ou não? Uma dica simples é você fazer o seguinte, e guardem essa dica porque essa escala de aferição serve para qualquer coisa. Então vamos supor que você pôs honestidade lá, né, como primeiro item que te energiza, e é comum as pessoas colocarem. Ainda mais se vieram de uma família que, às vezes, né, vamos supor, é uma família em que essa esposa vem de um lar onde o pai era alcoólatra. E quando esse pai chegava alcoolizado, ele era agressivo, quebrava as coisas, e era só discussão dentro de casa. Como estava num momento da vida que já bebia tanto, né, ficava tanto tempo bêbado que tinha dificuldade de conseguir emprego. E quem sustentava a casa, por exemplo, era a esposa. Aí neste lar, o pai, às vezes, para poder comprar uma bebida, ele ia lá na gaveta onde a esposa, com tanto sacrifício, trabalhava e guardava o dinheirinho para pagar o aluguel do final do mês e tirava o dinheiro para ir tomar cachaça. Aí depois, a mãe tinha que arrumar um outro lugar para esconder o dinheiro. Ou não escondia mais, deixava na bolsa. O pai dava um jeito de pegar. Essa mulher, quando cresce, ela vai buscar o quê? Um homem que não beba e um homem que seja honesto, que não roube. E aí, na cabeça dela, ela vai achar que o que mais a energiza é, primeiro, um homem honesto, que não roube, que não beba e que não brigue, que não seja grosso. Porque ela não suportava ver a briga dos pais, por exemplo. Ela entrava em pânico. E ela escolhe um homem por esses critérios. Aí depois você imagina o seguinte, então vamos ver, será que
honestidade é o que mais energiza? Aí a pergunta que a gente faz para a pessoa é, de 0 a 10, que nota você dá? Aí normalmente nós ficamos em dúvida, né? É nota... energiza bastante, bastante quanto? De 0 a 10, 6. 6, mas você me disse que energizava muito? Mas na verdade é 6. Você imagina o seguinte, olha só, você casada com um homem honesto. Ele é honesto, não te rouba, sabe? Não mente, né? Não bebe, mas não diz que você está bonita, não agradece pelas coisas que você faz, não nota o dinheiro que você gastou suado, ou o tanto de dinheiro, porque às vezes vai um dinheiro muito grande lá no salão de beleza, no seu centro de estética, não lembra do aniversário de casamento de vocês. Ele é honesto, ele não bebe, vocês percebem? Mas, então, seja, o que esta mulher colocou como aquilo que energiza, na verdade, são critérios de importância pelos traumas que ela passou. Não que não energize, até energiza, mas fica lá embaixo. Tem mais coisa que a deixa feliz, que faz ela ver a vida toda colorida, sabe? Que faz ver borboletas passando. E que não é isso. É que às vezes, né, a história dessa pessoa, por exemplo, passou por uma história de tanta dor, de tanta dor, de tanta dor, que ela casa para não ter dor. E, gente, olha que triste isso, né? Eu escolho o marido para não sofrer, porque eu sofri tanto que eu escolhi o marido para não sofrer. Quando, na verdade, você poderia escolher o marido para ser feliz, sabe? Para crescer, para construírem juntos, não para não sofrer. Né? A gente não precisa escolher ninguém para não sofrer. Não sofrer tem que ser algo inato, né? O outro parceiro é algo que a gente não precisa buscar na relação, já tem que ser natural. Então, de 0 a 10, ela dá honestidade, 0 a 10, 6. Harmonia, 0 a 10, a harmonia já, 0 a 10 foi para 8. Então, a harmonia, que estava embaixo de honestidade, já entra como prioridade. E aí, o marido, o parceiro, conforme ele vai sabendo disso, ele já, eu sou honesto, não preciso fazer mais nada para ela, fica feliz só de eu ser honesto. Não. Honesto, você vai se manter honesto, até porque é isso que você quer passar para os seus filhos também, eu espero, e você vai buscar levar harmonia. O que é que você precisa fazer para que esse ambiente fique mais harmônico? Como você se comporta, que surpresas você pode fazer. Aí depois você lembra que nessa hora que eu coloquei reconhecimento, estava aqui em quarto. Aí quando a gente começa a perguntar, e reconhecimento? Né, de 0 a 10, que nota você dá? O quanto isso te energiza? Reconhecimento, eu não sei, essa palavra me parece ser tão estranha, parece que eu sou meio egoísta. Não, é assim, você vai olhar para reconhecimento da seguinte forma: você fez algo e ele notou, você fez algo e ele reconheceu, elogiou, viu o que você fez. Vamos supor que você trabalhou o dia todo, chegou em casa, mal conseguiu dar hoje, já foi para a cozinha fazer a janta, e aí você ainda tem que lavar a louça e o seu marido não se move para fazer nada, deixa você sofrendo. Quando você chegou em casa, ele já estava 5 horas da tarde assistindo futebol e tomando uma cerveja. Acho que faltou aí, gente, faltou reconhecimento. Faltou ele reconhecer que você trabalha bastante, que você ainda cuida da casa, que você, sabe, se desgasta, que você precisa de um descanso. Faltou reconhecer você. Aí a pessoa começa a falar, é verdade. Mas olha só, é tão interessante, né? Por que essa pessoa também teve dificuldade de colocar reconhecimento como um item importante na relação para que o outro comece a proporcionar a ela? Porque nem ela se reconhecia, se dava o devido valor. Tanto que trabalhava demais, chegava em casa, deixava ele lá, continuando a ver o futebol, tomando cervejinha dele, e ela toda exausta, vai para a cozinha, depois arruma a cozinha, depois põe a criança para dormir. Gente, que loucura, que doideira. Tá faltando reconhecimento aí. Né? E a gente não está falando de honestidade que ela tinha posto em primeiro lugar, vocês se lembram? Não é a honestidade que mais agrada. Neste caso, é reconhecimento. Então, anotem isso. Reconhecimento é um dos primeiros itens que energizam um casal, na maioria dos casais. Quase sempre que eles fazem este exercício, um dos primeiros itens, que normalmente não aparece como sendo o primeiro, mas quando eles tomam consciência, eles percebem que é o reconhecimento. Agora, é interessante que quando um casal está mais maduro, emocionalmente, reconhecimento deixa de ser o primeiro item. E vocês sabem por que o reconhecimento deixa de ser o primeiro item? Porque cada um já descobriu um caminho interno no qual a necessidade de reconhecimento hoje é preenchida pela própria pessoa, por tudo como ela ressignificou a sua própria história e muitas vezes preenchida espiritualmente.
E aí deixa de ser reconhecimento. É interessante porque aí quando reconhecimento não é mais o primeiro item, você abre espaço para outras coisas tão mais interessantes. Mas enfim, cada coisa a seu tempo. Tá bom, gente? Então é isso. Hoje o objetivo era falar sobre isso, o que te agrada, né? Ele não sabe me agradar, então, de novo, talvez ele não saiba te agradar, porque nem você sabe o que te agrada e vice-versa. Quando vocês possuem clareza daquilo que te agrada, você aí então pode declarar, pode verbalizar de forma objetiva para o seu parceiro, para a sua parceira: olha, o nosso casamento seguir adiante, crescer, ser próspero, ser abundante, é importante que nós tenhamos esses itens, ó. Eu vou me esforçar para proporcionar o que você escreveu aqui para minha esposa, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu espírito. E você também. E que, gente, lembra que eu falei para vocês de estabelecer acordos? Isso é um acordo que pode ser estabelecido. Imagina você, não sei se você que está me escutando, me assistindo, você tem um negócio próprio, se você tem sócios. Quando nós temos um negócio ou sócio, a gente busca estabelecer isso com o nosso sócio, com a nossa sócia. E, de alguma forma, a gente busca estabelecer isso com os nossos pares dentro da empresa, ou com os nossos clientes, ou com os nossos superiores, sabe? Então, por que não fazer isso em casa? Já. Você ainda não começou, semana corrida, final de semana, reserve um espacinho para você especial, você e sua esposa, façam isso, ou você e seu marido. Descubram juntos o que mais te agrada e o que agrada o outro. E a partir daí, você leva essa sua listinha com você, do que energiza, daquilo que agrada, aquilo que deixa feliz tua esposa, e vice-versa para com o marido. E aí você começa a desenvolver as suas estratégias para proporcionar cada vez mais isso a ela e a ele, claro que dentro das suas condições, sem fazer nenhuma loucura. Porque com criatividade, gente, a gente consegue fazer muita coisa. Aliás, às vezes, dinheiro sem criatividade, dinheiro sempre ajuda, tá, gente? Não vou falar. Mas se você tem grana e não tem criatividade, às vezes alguém mais criativo vai conseguir surpreender muito mais. Agora, se você tem grana e criatividade, aí tudo muda, né? Então, eu espero e torço para que vocês construam juntos um casamento, uma relação próspera, com abundância financeira, inclusive, com abundância de agrado mútuo, que sejam muito felizes. Ok? Até a nossa próxima live do Casamento Sem Crise. Tchau, até mais.